Record this computer. Perfeito. Deve ter aparecido para vocês aí que eu estou gravando. Aham, tá funcionando, Boa. tá gravando. Então tá ótimo. Né? Claro que nós não tivemos aula presencial depois que eu corrigi as provas, né? As notas saíram para vocês no meio desse processo, eu já não me lembro quando, né? É, quem, quem, quem quiser olhar as provas comigo, na medida que a gente volte à normalidade, esse direito, claro que está preservado, né, galera? Tá tudo assim que a gente consiga se encontrar, né? Vocês vão poder olhar as provas e se tiver alguma coisa para revisar, tamo junto, ok? Bueno, então nós estamos, vamos lembrar? Na última aula, eu falei para vocês das características dos perfis de aço dobrados a frio. Aqueles perfis que eu obtenho por conta, né, da dobra da chapa, de conformar uma chapa, né, tendo um perfil que vai ter uma espessura única, né, em que agora o perfil I já não é o favorito, né, porquanto não se consegue produzir um I diretamente a partir da dobra da chapa, né? E nós vamos, na verdade, tratar de como vamos dimensionar esses perfis. A primeira observação, e eu também tinha feito ela para vocês na última aula, que já foi online, né, é de que isso é feito com a NBR 14. Cadê meu mouse? Eu imagino que vocês consigam ver o meu mouse, 14762 de 2010. Essa é a norma que vai nos guiar de agora até o final do semestre para esses dimensionamentos. E o tema que nós queremos desenvolver com vocês a partir de agora é a do esforço de tração, esses perfis submetidos à tração. Bom, esses perfis submetidos à tração, o processo de cálculo é muito semelhante, não é igual, não é igual, mas é muito semelhante ao que nós já fazíamos para a nossa norma 8.800. Porque, claro, na tração, por óbvio, não existe problema de flambagem da parede. Né? Não tem sentido falar em flambagem quando eu estou falando de tração. Então, os critérios de cálculo se assemelham, ou seja, o que define a resistência de um perfil de uma barra tracionada está sempre associada à característica do aço. E eu estou buscando, e vejam, algumas coisas de nomenclatura mudam de uma norma para outra. Né? Não é minha culpa, não vi eu que fiz a norma. Então, o que acontece? Nós vamos ter que ir devagarinho nos adaptando. Vejam, o NTD tem que ser menor ou igual ao NTRD. O esforço atuante devidamente majorado, esse Dzinho quer dizer esforço atuante de cálculo, né? Devidamente majorado, esse esforço tem que ser menor ou igual ao esforço resistente de cálculo. Este NTD eu venho da análise estática, eu venho lá de rodar a minha treliça no F-Tool, eu venho de calcular a força no tirante, né? Esse é o atuante. E eu saio do atuante e obtenho o NTD multiplicado por 1,4. Agora, o resistente, o NTRD, ele vai ser submetido a 3 mecanismos de falha possíveis que este desenho ilustra para vocês. O primeiro deles trata do escoamento da seção bruta. É igual ao que eu já tinha lá em Metálicas 1. Uma seção qualquer, genérica, no meu perfil, não pode ter tensões maiores que a tensão de escoamento. Né? Então, a minha tensão tem que ser menor ou igual ao FY. É a condição de escoamento da seção bruta, como eu já tinha lá em Metálicas 1. Eu trabalho o aço funcionando no limite da tensão de escoamento para uma seção genérica qualquer, porque eu preciso controlar o alongamento da barra. Então, tensão de escoamento para uma seção genérica. Agora,
especificamente em seções isoladas, únicas, onde eu tenho a possibilidade de ruptura, porque eu tenho furos na seção que reduzem o tamanho, a área resistente do meu material, eu vou ter. E aqui aparece uma novidade. Enquanto lá em Metálicas 1, né, eu só tinha esta condição que está aqui atrás, ó, olha onde está o mouse aqui, que é a ruptura onde eu tenho furos. Então, aqui eu vou passar por aquele processo de novo, de calcular o AN, né? Qual é a área resistente na seção com furos. Lembra que eu fazia? Né? E só de sacanagem, eu sempre faço que a menor área resistente é aquela que eu pinto de azul. Né? Ou seja, a menor área que resiste é aquela que está pintada de azul e tal. Ou seja, eu vou precisar descobrir em tantas possíveis configurações de ruptura, qual é aquela que me leva à menor área resistente, o menor AN. Agora, a novidade está que eu tenho um terceiro caso, que é o de furos associados, né, não a ligações. Furos onde eu não tenho a presença do parafuso. Aqui eu estou furando para transmissão de esforço, porque onde eu coloco o parafuso, eu estou induzindo uma carga no perfil. É para isso que eu boto o parafuso. Eu boto o parafuso para prender uma chapa que vai puxar o perfil. Então ali eu estou aplicando carga. Mas por que eu faria um furo, Felipe, né, na peça, se não é para botar um parafuso? Por exemplo, para drenagem dos perfis, para que eu possa escoar a água que se acumula aqui dentro. Então, esse furo aqui é um furo onde eu não estou aplicando carga no perfil, é simplesmente uma redução de seção, né? Eu estou diminuindo a área resistente, porque eu furei, mas eu não estou botando um parafuso que puxa. Não, ele é simplesmente uma abertura para que reduza a seção e vaze a água. Às vezes, em arquitetura, por exemplo, a gente tem algumas situações em que o cara usa uma chapa perfurada para fazer uma máscara, para suspender alguma coisa, um painel. Então, o arquiteto quer que a chapa seja toda, tenha rasgos, para fazer uma chapa perfurada. Ele não está usando aquele furo para botar um parafuso e aplicar uma carga. Ele está usando aquele furo por uma razão estética. Né? Então, ele reduz o meu material, mas ele não usa aquela posição para aplicação de carga. Então, esta terceira condição, né, é também uma condição que nós devemos observar. E isso está resumido, né? Deixa eu trocar vocês de lado aqui da minha tela de novo. Isso está resumido aqui nessas três condições. Observem, eu tenho uma condição de escoamento da seção bruta, onde o meu NTRD é a área da seção, vezes a tensão de escoamento do aço, por um fator gama. Aqui já não tem aquele gama A1, gama A2, aquilo dá 8.800. Aqui é o gama, e as fórmulas da norma, quem for olhar a norma, sempre aparecem do lado da fórmula entre parênteses. Então, a primeira condição é escoamento, é o caso genérico. Né? É a área do perfil vezes a tensão de escoamento do aço por um fator de segurança 1,10. É exatamente a mesma coisa que eu tenho lá em Metálicas 1. Igual. Vamos olhar a palavra para não começar a tossir na frente dos alunos. A ideia do chimarrão é boa, mas não me preparei para a aula e eu tenho que falar muito aqui, não dá para tomar mais. A segunda condição, né, é essa condição. Antes eu vi o Everson também tomando mate. É a condição. Cadê o meu mouse? Aqui, né? Da ruptura da seção líquida fora da ligação. Fora da ligação. Né? Ou seja, são aqueles furos para drenagem. Nesse caso, eu vou calcular um AN0, que é a área líquida da seção. Gente, área líquida da seção é aquilo. É a área do perfil menos a área dos furos. Né? Eu vou descontar. Mas se eu tiver alguma diagonal, algum ganho de diagonal. Né? Mas então é a área líquida da seção.
Nestas áreas de ruptura, eu vou usar a tensão FU do aço, né? Eu vou usar a tensão FU. E o fator de segurança, sempre que eu trabalho perto do precipício, sempre que eu considero a tensão FU, o meu fator de segurança cresce, ele vai para 1,35 aqui, né? Então, aqui a diferença é que eu não estou aplicando, eu não tenho parafusos aqui. A terceira condição, que neste, diferente de metálicas 1, este caso que está aqui em vermelho é o caso que costuma ser o caso crítico. É aqui que mora o perigo. É aqui que a chapa esquenta. É a condição de ruptura da seção líquida na ligação. O meu NTRD é igual à área líquida, o AN. Esse AN é a menor área na seção entre as possíveis linhas de ruptura. Você faz aqueles desenhinhos das linhas de ruptura, vê qual é que dá a menor área resistente. Certo? Vezes o FU, vezes um coeficiente CT que corrige a aplicação não uniforme da carga, quando eu puxo mais uma parede do que outra. Este CT não tem as mesmas fórmulas de metálicas 1, as fórmulas são diferentes e levam a valores menores. Essa norma é mais exigente. E outra coisa muito importante, lá em metálicas 1, este fator gama nas seções vazadas pelos parafusos era 1,35. Aqui ele sobe para gigantesco 1,65, o que faz com que essa condição aqui, em geral, seja pior, porque eu uso um fator de segurança enorme, né? Observem que 1,65 é o fator de segurança. É muito medo, né? É para usar uma palavra bonita na aula, né? Porque não dá para usar uma palavra feia, né? Mas 1,65 é um senhor fator de segurança. Então, gente, o projeto vai significar o seguinte: o meu NTD tem que ser menor ou igual ao NTRD, e o NTRD é o menor entre a condição de escoamento da seção bruta, a condição de ruptura da seção líquida fora da ligação e a condição de ruptura da seção líquida na ligação. O menor dos três define quanto o perfil resiste. O menor dos três define quanto o perfil resiste. Professor, eu não entendi muito bem o que é a seção líquida. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor, por favor? Claro, se tu lembrar lá de metálicas 1, o que é a seção líquida? É a seção do perfil, na linha de ruptura, onde eu desconto a área dos furos. É a seção que sobrou, né? É a seção que efetivamente vai trabalhar, né? O AN é o A é a seção nominal, é a área do perfil, né? A área da seção transversal do perfil. Agora tu observa o seguinte, eu vou voltar aqui, ó. Tu concorda que aqui, ó, tá vendo meu mouse, imagino, né? Aqui tu tem uma Sim. seção cheia. Quando tu vem aqui nessa seção aqui, né? Aqui tem material, aqui não tem. Aqui tem material, aqui não tem. Aqui não tem, aqui não tem. Então, o meu AN é a área total menos a área dos furos. Eventualmente, quando eu tenho diagonais, quando a trajetória da ruptura faz uma linha diagonal, eu tenho um ganho de área, porque a diagonal ela é mais longa, ganho de área. Aquilo que nós já fizemos em metálicas 1. O AN é isso. O AN é a área efetivamente resistente na linha de ruptura, né? É a área que tu vai, é a área que tu precisa romper para que o perfil se quebre, se falhe naquela posição. Tá, eu não entendi agora por que da área líquida, na situação das áreas líquidas, os coeficientes serem tão maiores, uma vez que eu já estou reduzindo a área. Eu fiquei um pouco de dúvida em Essa relação a isso. essa é uma boa pergunta, né? Na verdade, muito se discute isso. Aqui o que aparece, Rafael, é o seguinte: as estruturas de chapa dobrada, as estruturas leves, elas muitas vezes são feitas por empresas menores. O mercado da chapa dobrada é o mercado do pequeno fabricante de estrutura metálica, do serralheiro, né?
E esse cara, ele não trabalha com uma máquina robotizada que acerta o furinho precisamente, né? Se for fazer um corte-furo lá na Medabil, o cara coloca no CAD, né? E o robô vai e fura exatamente na posição. Esse cara aqui não. Ele fura numa broca, botando água ali, né? E fura a chapa. E esse furo acaba ficando maior, né? Esse cara às vezes desloca o furo um pouquinho mais para perto, né? Você tem um caráter um pouquinho mais artesanal. E a norma diz o seguinte, né? A ideia do coeficiente de segurança é justamente essa, né? É cobrir as imprecisões da execução, do processo, né? Então, assim, a norma acaba trabalhando com 65. Se tu quer me perguntar, mas não é um exagero um 65? Eu tenho a sensação, a sensibilidade de que pode ser um exagero, né? Me passa, puxa vida, os caras pegaram pesado, é muito medo, né? Mas assim, por outro lado, eu tenho que reconhecer que o mercado da chapa dobrada, assim como tu tem uma estrutura bem feita, feita pela Metasa de Marau, por exemplo, gente, a Metasa faz a estrutura com um robô, com alto grau de precisão. Eu tenho a estrutura metálica do mezanino do shopping, que é feito pelo Zé das Couves na esquina, né? E que ele faz, sabe como é, né? É quase isso, né? Então a norma se previne a favor da segurança, admitindo que nós não podemos ter um acidente, então ela joga isso para cima, né? Tem um outro aspecto que é importante. Aqui tu trabalha com perfis de parede muito fininha, né? Então, qualquer dano que tu faça que fique maior, tu come um percentual de área bem importante, né? E o cálculo está muito antes da execução, então, de alguma maneira, a norma se protege. É um pouco por aí. Entendi, ok. Obrigado. Vamos em frente. Bom, aqui a gente tem justamente o cálculo do AN, né? E aqui já vai aparecer de novo uma surpresa, né? Porque o cálculo do AN, se vocês olharem aqui onde está o meu mouse, esta fórmula que está aqui é rigorosamente a mesma expressão que nós já tínhamos lá em Metálicas 1. A área, a N, é a área total menos a área dos furos mais o ganho de área nas diagonais, né? Então, se você olhar aqui e você está calculando quanto é esta área que está na linha em azul, o que, que nós temos? Nós temos 3 furos nessa linha, para que ele possa romper nessa linha que eu pintei aqui, né? Eu tenho 3 furos, o furo 1, o furo 2 e o furo 3. E eu ganho 2 diagonais, porque esta linha é mais longa do que a linha de projeção aqui, né? Então eu tenho 2 diagonais. 3 furos, 2 diagonais. O número de furos, 3. Aqui, o diâmetro do furo, que é o comprimento que eu perdi aqui, mais uma folga de 2 milímetros. A norma diz que o furo, né, o furo padrão, ele pode ser até 2 milímetros maior que o parafuso. Então, D é o parafuso, né? O furo é D mais 0,2, trabalhando em centímetros. E a área que eu perco é o diâmetro do furo vezes a espessura do furo, que é a espessura da chapa, o T, a espessura desta parede aqui. O meu ganho em cada diagonal, né, e são duas diagonais, é S quadrado sobre 4G, se S é a distância entre centros de furos, entre centros de furos, na direção da força. E G, a distância entre centros de furos, né, transversais à força. Então, S quadrado sobre 4G me dá o ganho, me diz quanto esta linha é mais longa do que a linha de projeção, né? Vezes a espessura me dá o ganho. Qual é a grande novidade que aparece aqui? É que, de novo, preocupado com as imprecisões nesses tamanhos, a norma põe um 0,9 aqui. A norma diz que o AN é 0,9 disso aqui.
Enquanto que lá em metálicas 1, o AN é o que está no parênteses. Esse 0,9, essa redução de 10%, é o do garçom. Né? Não é bem explicado por que a norma baixa 10%. Ela baixa 10% porque ela considera que é impreciso que esse processo possa ter um erro. E aí eu vou criando reduções da seção resistente. Por um lado, o fator de segurança é 1,65, por outro lado, a área resistente é 10% menor. Notem que aqui eu estou baixando 10% da área. Isso é uma enorme redução de área, mas é o que a norma determina. Isto é o que nós temos que respeitar quando a gente for trabalhar com a determinação do AN nessas linhas. Evidentemente, eu poderia testar uma linha de ruptura com um furo e nenhuma diagonal. Eu poderia testar uma linha de ruptura, nesse exemplo, né? Cadê meu mouse, pô? Sumiu, bonitão. Aqui. Eu poderia testar uma linha que tem um furo, uma diagonal, dois furos e vem para cá, né? E eu posso testar uma linha que tem um furo, uma diagonal, dois furos, duas diagonais e três furos. Ou seja, qual é aonde que a minha chapa vai romper? Ela vai romper aonde eu tenha menor área resistente. Essa é a lógica, né? Com esses parâmetros é que eu vou calcular quanto resiste a minha parede. Muito bem, aqui eu já teria que entrar nos valores de CT. Eu acho que a gente fica por aqui e retoma na quinta-feira. Na quinta-feira eu divulgo lá para vocês. Você acha que eu não botei ainda? Mas eu divulgo lá para vocês, né, o link da aula, né? Vocês podem ir olhando pelo Moodle, eu sempre vou colocar o link da aula para cada nova aula que a gente tenha. Tá Professor, certo? Eu sei que é óbvio que não é a mesma coisa do que ter a aula no quadro, mas de alguma maneira eu acho que se vocês conseguem acompanhar bem, e eu vou explicando por aqui, né, e a gente vai trocando uma ideia. Então, na próxima aula, eu vou fechar esses parâmetros, depois a gente exercita. Tá certo? Gente, sigam se cuidando, né? Muita empatia, muita solidariedade, tentem ajudar uns aos outros, né? Apareceu alguma coisa nova? Ô, Não, professor, beleza. tirar Oi, uma dúvida só. É, o senhor disse que o senhor não vai cobrar nenhum trabalho, nem nenhuma prova, nem nada. neste período de online. Isto. Eu queria saber, referente ao trabalho de metálicas que o senhor ia postar, claro, acabou não postando. Se não, eu não quero, claro, eu não estou querendo dar detrimento aos outros colegas que não têm possibilidade de poder fazer o trabalho. Então, eu estou pensando, só que eu estava pensando, teria alguma forma, sem dar detrimento nos outros colegas, de ter essa disponibilidade de trabalho? Por exemplo, tu não vai cobrar a entrega dele dentro dessa data? Tu Não, acha que é é uma boa questão, inviável? Rafael. É uma boa questão. Eu estou pensando sim em passar o trabalho para vocês, né? Acho que na outra segunda-feira, tá? Mas com prazo de entrega já lá no período, no final do semestre, né? A ideia é que seja Isso, no final do sim. semestre, né? Mas eu posso passar até porque se alguém tiver um tempo, já pode ir adiantando, tá? Se eu consigo quinta-feira, eu já passo quinta-feira, se não, na segunda-feira. Tá bom, ok. Obrigado, viu? Tá bueno? Ok, pessoal? feito. Obrigado pela parceria de sempre. Seguimos. Então tá, senhor. Tchau, tchau. Boa noite. Abraços. Tchau. Tchau, tchau. Ana.